Olá, muito boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Terra Viva Debiora TV desta quarta-feira. Hoje é dia 12 de maio. E a gente já começa o programa de hoje falando como é que está o cenário do boi gordo nos últimos dias e como ele deve ficar no curto e também no médio prazo. O aumento na oferta de animais para abate continua empurrando para baixo o preço do boi gordo praticamente no país inteiro. Mas essa situação não chega a ser um motivo de preocupação, porque o mercado está entrando no período de entre-safra. E mesmo assim, algumas questões estão merecendo atenção da parte aí do pecuarista brasileiro. E quem tem e traz para a gente agora as informações é o nosso editor Sidney Maskiel, que já está com tudo pronto para começar a nossa participação no programa de hoje. Boa noite, Sidney. Seja muito bem-vindo ao serviço. Boa noite, Maruza. Muito boa noite para todo mundo. Em tarde morredeira, com a boiada ajuntada na campina e uma sururina cantando no galho da paineira, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV acendeu uma fogueira e agora está chamando os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras para formar uma roda e apreciar a apresentação da nossa função novidadeira do dia. Pois é, com o fim da safra de capim, esse tombo, né, acontecido no valor da arroba já era perfeitamente esperado e está absolutamente dentro da normalidade. Mas como a nossa praça boiadeira é muito ligeira, o companheiro fazendeiro não pode descuidar do caso que está sendo passado no mercado. Pois então, para adquirir uma orientação segura a respeito do rumo que o carretão está tomando nesse eito, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria, que está na casa dele em Bebedouro, aqui no interior do estado de São Paulo, e vai participar dessa prosa falando ao vivo pelo computador. Muito boa noite, Felipe. Obrigado por você arrumar tempo para prosear com a gente mais uma vez. Sempre é uma satisfação ter a sua presença virtual aqui no nosso rancho eletrônico. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que nos acompanham. É sempre um prazer aí, Scott Consultoria, poder estar participando com vocês, trazendo informação aí, perspectivas para o amigo produtor. Ô Felipe, esse volume de oferta de gado determinado que a gente está vendo aí na praça hoje, está dentro daquilo que vocês estavam prevendo e esperando aí na Scott Consultoria? Sidney, era esperado sim, como a gente já viu aí na chamada, já comentou também um pouquinho a respeito, o final de safra ele sempre traz esse aumento de ofertas aí com o capim perdendo força, né, e o amigo pecuarista tendo que tomar aí uma decisão, tendo que avaliar essa manutenção do gado a capim ou a suplementação dos animais aí, tentando esperar um pouquinho mais o preço dar uma retomada e em um momento onde essa oferta começa a aumentar, os preços caem, a preocupação acaba ficando grande e aí o pecuarista tem que tomar a decisão. A gente sempre vê esse cenário, é um cenário já esperado aí, sim, por nós. Ô Felipe, agora a gente tem uma ideia aí do tamanho do estoque, né, de gado terminado que ainda está na mão do pecuarista brasileiro, falando assim no geral do país inteiro? Uhum. Olha, o número exato, Cid, é difícil a gente cravar, mas nós acreditamos que ainda haja gado para chegar no mercado ainda, tá? Como eu falei, esse final de safra ele é sempre um momento de aumento na oferta, né? Só que essa melhora que nós devemos ver aí, esse incremento, deve ser um incremento mais comedido do que em outros anos. Nós temos aí um cenário de retenção de fêmeas ainda em andamento, tá? Então, nós devemos ter um final de safra menos ofertado do que em anos anteriores, mas nós acreditamos sim em um aumento da chegada de gado no curto prazo, e esse aumento da chegada de gado um pouco maior, aí, mesmo que leve comparado a outros anos, associado a uma demanda doméstica já mais patinando, deve manter esse cenário de preços mais frouxos que nós temos observado, pelo menos aí até o restante do mês. O Felipe, agora, esse agravamento na seca aí em boa parte das regiões de pecuária do país pode, digamos assim, de alguma forma acelerar aí essa desova de final de safra? Pode sim. Em algumas regiões eu trago aqui um destaque, principalmente para alguns estados do Centro-Oeste, aqui do Sudeste, por exemplo, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas e Paraná. Nós temos observado aí
uma melhora bem relevante com relação às escalas, saindo aí de 3 a 4 dias para 7 a 8 dias em algumas indústrias frigoríficas, principalmente associado à ausência de chuvas nessas regiões já há 15, 20 dias. Não tem registro de chuvas nessas partes do país, a coisa de 15, 20 dias. Isso acaba influenciando o pecuarista a ter que decidir aí pela oferta ou não. Então, sim, isso agrava, e para os próximos dias, a perspectiva aí, principalmente para Centro-Oeste e Sudeste, é ainda de clima apertando as condições aí do pasto. Felipe, agora, apesar do aumento na oferta de gado terminado, né, no mercado varejista de carne, o produto ainda estava em alta na semana passada. Por quê, hein? Sidney, olha, o motivo desse aumento, não só para a carne bovina, mas também trazendo aí carne suína e a carne de frango, vem associado muito ao período em que a gente estava aí, né? A gente estava na primeira semana, o pessoal recebendo salários ainda, então um momento de demanda mais firme para carnes em geral, e a gente tinha um fator a mais, um fator que contribuía aí bastante, que era o Dia das Mães aí no domingo, né? Então isso acabou favorecendo a manutenção desses preços no mercado varejista, com um aumento e demanda mais firme aí. Agora, com a carne nesses preços atuais, né, Felipe, como é que está sendo aí, agora também, depois do Dia das Mães e nesses próximos dias, como deve ser o comportamento do consumidor brasileiro, hein? Então, cabe a gente ressaltar aí que não só esse aumento, não só esse preço mais alto da carne bovina, mas a conjuntura que o país vive hoje, a conjuntura econômica em que a gente vive, tem feito aí do consumidor uma migração para proteínas aí que tenham um melhor custo-benefício, uma maior quantidade em vez de qualidade, digamos assim, optando aí por carnes alternativas, com destaque a carne de frango, né? Então, isso acabou sendo observado em boa parte de 2020 e o cenário continua. E para a entrada agora de segunda quinzena, essa migração ela deve vir ainda com mais força, viu, Sidney? Falando em carne de frango, né, Felipe? Os problemas que a gente está tendo aí na exportação para a Arábia Saudita, exportação de carne de frango, podem causar algum tipo de influência mais forte aqui no mercado da carne de boi, aqui no nosso próprio terreiro, aqui no Brasil? Sidney, olha, para o amigo que não conhece a situação, sexta-feira, né, a Arábia Saudita ela acabou bloqueando as exportações, suspendendo as exportações de 11 plantas frigoríficas habilitadas para exportar para o país, aí 50% das plantas habilitadas, de carne de frango no caso, tá? Veio o mercado de surpresa, tá? Foi uma surpresa para o mercado, só na feira eles deram justificativa para nós aí, motivo. Essa suspensão no curto prazo ela deve sim aflorar também no mercado de carne bovina, porque nós devemos ter uma sobreoferta. Para quem não sabe, a Arábia Saudita é a nossa segunda maior compradora de carne de frango, então esses embarques que seriam destinados, essa produção que seria destinada à Arábia Saudita, ela não deve conseguir se ajustar no curto prazo, a gente não consegue fazer adequações no que já está alojado, nos animais que estão em processo de terminação aí, né? E isso deve ressoar em maior oferta no mercado doméstico de carne de frango no curto prazo. Essa sobreoferta deve fazer com que os preços cedam, fazendo com que a competição com a carne bovina acabe aumentando ainda mais do que nós temos observado nos últimos dias. E isso pode sim acarretar em preços menores também no mercado de carne bovina. Então a gente tem aí um cenário de sobreoferta que pode mudar a conjuntura nos próximos dias para o curto prazo. Ô Felipe, agora, essa ligeira queda que a gente viu aí no valor do dólar em relação ao real, pode acabar atrapalhando também a continuação do crescimento das exportações de carne bovina? Olha, agora, nessa primeira semana de maio, Sidney, já contribuiu, tá? A gente já observou uma exportação mais desacelerada para a carne bovina. Só tendo como base, aí, nós tivemos um recuo de 5% na média diária exportada com relação ao abril e agora a primeira semana de maio. E comparando aí os embarques, nós embarcamos na casa de 6 mil toneladas de carne bovina in natura aí, por dia nessa primeira semana de maio. Comparado os embarques agora nessa primeira semana com a média diária de maio de 2020, o recuo foi aí de 23% na média diária. Só que cabe destacar que em maio nós tivemos aí uma retomada, maio de 2020 no caso, nós tivemos uma retomada muito forte dos embarques para a China. A China estava saindo da situação inicial ali de Covid-19 já, tendo um panorama um pouco melhor com relação
à Covid-19 e os embarques em maio foram muito positivos em maio de 2020. Só que no curto prazo, sim, nós tivemos um impacto do dólar, tá? Impacto que resultou em uma queda de 5% agora nos embarques de abril com relação a maio, nessa primeira semana de maio. Rapidamente, para a gente arrematar a prosa, Felipe, já dá para arriscar um palpite a respeito do que vai acontecer com o preço do boi gordo no segundo semestre desse ano? Vai subir, vai ficar estável ou vai cair? Em cenário de preços firmes, tá? Nós temos aí uma situação dos preços dos insumos relacionados aí, principalmente à alimentação e também no mercado de reposição ainda firmes, né? Um boi magro hoje aqui em São Paulo na casa de 4.400, um preço bem elevado ainda. Milho, nessa última semana nós vimos aí uma alta de 1,9% no preço do milho, quase 8% no comparativo mensal. Então nós devemos ter um cenário de custos elevados e preços firmes no mercado do boi gordo no segundo semestre, puxados também por essa oferta restrita de animais, dado o cenário de retenção de fêmeas, tá? Uma retomada da economia aí, com a vacinação em andamento da Covid-19 aqui no país também deve melhorar a demanda, então os preços devem se manter em patamares elevados. E só para a gente ter uma referência, trazendo aqui o contrato de outubro no mercado futuro, a gente tem aí uma arroba de R$332, é claro. Isso aqui não é uma certeza de preço, mas já dá um indicativo aí que no segundo semestre ele vem com preços firmes, sim, dado a conjuntura atual que nós estamos vivendo. Muito bom. Felipe, muito obrigado mais uma vez por essa sua participação aqui no programa. É sempre uma satisfação ter vocês aqui da Scott ajudando a gente a entender o mercado. Abração para você e para toda a turma boa aí da consultoria. Até a próxima. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aí, Sidney. Um abraço a todos, muita saúde, se cuidem. E a Scott Consultoria está à disposição aí, qualquer coisa, às ordens, viu? Muito obrigado. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com a companheira Maruza Trevisan. Tá certo, Sidney. Muito obrigada pelas informações e daqui a pouco você volta então com as cotações do dia no mercado do boi gordo. Porque agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi magro e também da reposição. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. A gente já volta. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. E hoje é quarta-feira, dia de falarmos sobre o mercado do boi magro e reposição. Hoje, com destaque para a relação de troca para o produtor do Paraná. Olha só. O poder de compra do recriador paranaense teve uma leve melhora de 0,7% na primeira semana de maio, na comparação com o mês de abril. Considerando a média mensal de todas as categorias de bovinos machos para reposição pesquisadas pela Scott Consultoria, as cotações caíram 1,2% no período, enquanto os valores do boi gordo recuaram 0,5% na mesma comparação. De um mês para o outro, o poder de compra para o bezerro de desmama melhorou 1,1%. Enquanto que com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, comprava-se 1,86 bezerro de desmama em abril. Agora, com a mesma venda, é possível comprar 1,88 bezerro. Segundo a consultoria, o clima seco e frio no Paraná tem afetado de forma significativa a condição das pastagens, diminuindo a capacidade de retenção do rebanho. O resultado? Maior oferta de animais para reposição e, consequentemente, cotações pressionadas para baixo. O abate de bovinos caiu nos primeiros 3 meses do ano. Segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os abates recuaram 10,3% na comparação com o mesmo período do ano passado e ficaram 10,5% abaixo do observado no quarto trimestre de 2020. No período foram abatidas 6.500.000 cabeças de gado sob inspeção sanitária, totalizando 1.700.000 toneladas de carcaças bovinas. Isso representa uma retração de 6,8% em relação aos primeiros 3 meses de 2020 e uma queda de 12,7% na comparação com o trimestre anterior.
Ainda segundo os dados divulgados hoje pelo IBGE, a aquisição de leite chegou a 6 bilhões e 500 milhões de litros, o que representa uma alta de 1,3% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Já na comparação com o trimestre anterior, houve uma queda de 3,3%. E agora nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta você vai conhecer a história de um produtor de leite de Sergipe que triplicou sua produção através do programa AgroNordeste. Os detalhes, daqui a pouquinho eu te conto, a gente já volta. Estamos de volta com o nosso Terra Viva DBO na TV de hoje para falar sobre o programa AgroNordeste, que tem feito a diferença para os pecuaristas ali do Sergipe. Você vai conhecer agora a história de um produtor que já triplicou sua produção leiteira através deste programa. Olha só. Há 6 anos, seu Evilásio decidiu investir na produção de leite. E mesmo com todo o trabalho e dedicação, o início da atividade não foi nada fácil. Mas a persistência e a vontade de aprender fizeram a diferença na Fazenda Fortuna, em Graxo Cardoso, no médio sertão sergipano. Quanto mais conhecimento chega, você vai aprimorando, né? Melhorando cada vez mais. E eu sempre fui uma pessoa assim, mesmo sendo um pequeno produtor, que sempre procurei, quando não tinha um certo conhecimento, procurava algumas pessoas que já estejam na frente, pessoas que já têm um certo conhecimento para aprender mais, né? Cada vez mais aprender. Com o tempo, a produção de leite foi se estabelecendo, o rebanho cresceu e a ajuda chegou com a assistência técnica e gerencial do Senar. Inicialmente a gente começa fazendo um alicerce, uma base, seja alimentar, estrutural, organizacional, para depois a gente evoluir para as outras partes. Ele é bastante participativo, bastante interessado em aprender e melhorar. E aí a gente foi trazendo as tecnologias. A partir do diagnóstico inicial, elaborado pelo técnico de campo, a alimentação do rebanho foi adaptada para suprir as necessidades das vacas em lactação. As matrizes demandam um cardápio especial para produzir mais leite, considerando também as características do sertão sergipano. A gente modificou toda a nutrição, porque não tinha o controle do fornecimento a quantidade de concentrado que era fornecido ao animal, e como tinha pouca silagem disponível, a gente teve que equilibrar, balancear isso de uma forma que barateasse o custo para ele, mas também atendesse às exigências dos animais. E aí a gente começou, primeiro formulou uma dieta baseada na produção dos animais, categorizou em lotes, dividiu os animais em lotes, e aí a gente investiu na aquisição primeiramente de silagem, no rolão de milho, que era o que tinha disponível na época, e já foi planejando para o período das chuvas aumentar a área produtiva, já foi planejando também onde eu ia colocar a palma, aumentar a área de palma que ele já tinha, melhorar a que ele já tinha. Com a alimentação em dia, também foi planejada a substituição de alguns animais, priorizando o melhoramento genético com a utilização de um touro reprodutor de melhor qualidade. Isso refletiu de forma drástica na qualidade dos animais que foram nascendo, à medida que foi nascendo, bezerras de excelente procedência. Aí cada vez mais você vai apurando e melhorando. Você vai conseguir ter, como eu tenho hoje, eu não compro uma vaca a ninguém. Eu já tenho minhas novilhas, tenho minhas bezerras. Quando eu descarto uma vaca, já entra uma novilha no lugar. Com o melhoramento genético do rebanho, a propriedade apresentou um salto na produtividade das ordenhas diárias. E a média, que antes era de 180, agora rende 600 litros de leite. E com a ordenha manual sendo substituída pela mecânica, a produção ganhou um retorno com um investimento em estrutura, garantindo qualidade e higiene ao produto. Atualmente ele aumentou um pouco seu rebanho, investindo na genética, não em animais. E hoje ele tira cerca de 600 litros por dia, captado por um grande laticínio da região próxima, que paga por qualidade. É uma bonificação que trouxe bastante benefício para o produtor, que se viu motivado em investir na qualidade do leite produzido, na higiene, na nutrição, na genética. Graças a Deus, logo eu estou chegando a 1000 litros, porque já tem outras novilhas que vão entrar em produção. O programa AgroNordeste teve início em 2019 com a parceria do sistema CNA-Senar, Ministério da Agricultura e Anater, que atende os 9 estados da região Nordeste, além do norte de Minas Gerais. Em Sergipe, as atividades beneficiadas são a bovinocultura de leite, a fruticultura e as agroindústrias artesanais. A gente já consegue notar uma melhoria na qualidade de vida
do produtor atendido. Então, hoje o produtor ele já consegue investir dentro da sua propriedade através do lucro que ele obtém da renda do leite, investindo na sua propriedade mesmo, comprando insumos, comprando equipamentos, sem auxílio de empréstimo, já tendo condições de pagar ali à vista. E agora nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com Sidney Maschio e as cotações do boi gordo nesta quarta-feira em todo o país. É rapidinho, a gente já volta, não saia daí. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV. E quem também está de volta aqui no nosso rancho eletrônico é o Sidney Maschio, que traz agora o fechamento do mercado do boi gordo nesta quarta-feira em todo o país. Sidney, deixa a função agora para você. Obrigado, Maruja. E conforme já não é mais novidade para ninguém, é verdade mesmo que o amigo fazendeiro está sendo obrigado aí a ser mais ligeiro na negociada dessa boiada engordada que estava reservada na invernada, porque agora é a seca que está fazendo pirraça, né? E o pasto já está virado em quiçaça. O resultado foi que, praticamente no país inteiro, o dono do frigorífico não teve dificuldade para esticar a sua programação de abate, e agora é o comprador de boiada que está de cavaleiro na situação, manifestando aí a sua valentia no trecho e pondo preço na mercadoria. De qualquer maneira, o que tem para ser contado é que o companheiro boiadeiro estava preparado, né, para enfrentar aí essa consumição, porque isso sempre acontece no final da safra do capim e todo mundo já sabia que este ano também seria assim, é lógico, né? Mas o que tem para ser contado aí também é que o carretão continua embicado no rumo de descida do Estradão, né? E só que na nossa Praça Boiadeira a negociação nesta quarta-feira já andou uma toada aí um pouco mais arrastada. Tanto que no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 9 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, só que em todas elas o preço caiu. Pois então, cumprindo aí o nosso roteiro costumeiro, eu chamo de volta para a função, para fazer a recitação dessa relação, a companheira apresentadora Maruza Trevisan. Acompanhe. A gente começa a lista das mudanças do dia com o estado de São Paulo, onde tanto em Barretos quanto em Araçatuba, a cotação da vaca não aguentou e caiu para R$ 279,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. No Triângulo Mineiro, quem escorregou foi o boi, que não vale mais do que R$ 295,50. No sul da Bahia, a queda foi geral, com o macho sendo falado a R$ 285,50 e a fêmea R$ 279 redondos. No oeste do Maranhão, o boi perdeu força e agora está valendo R$ 288,50. Vamos agora para o Pará. Em Marabá, a vaca caiu para R$ 279. Já em Paragominas, o macho não vale mais do que R$ 292,50 e a fêmea vem negociada a R$ 282,50. No sudeste de Rondônia, a queda foi só para a vaca, que trabalha agora a R$ 276. E a gente finaliza a lista das mudanças do dia com o Espírito Santo, onde o boi desvalorizou para R$ 283,50 e a vaca para R$ 278. Lembrando todos estes valores no prazo de 30 dias. Pois então, está chegada a hora de fazer a recitação do nosso versinho de caipira do dia. Lembrando que esta semana o tema escolhido é lugar de viver. Então, vai ouvindo. Com as chalapas pintando manchas de roxo no cerrado, que de pouco tinha sido queimado, e o sol frouxo indicando que o tempo estava redicando chuva, parei minha mula gateada na roda de uma guaraiúva copada, tirei meu chapéu e peguei a imaginar o que eu vou fazer se o céu não me conceder as águas para lavar as mágoas desse chão e enverdecer de novo o sertão, porque eu só sei viver da terra e fora deste pé de serra eu não tenho profissão. Tá certo então, gente? Vou ficando por aqui, mandando um abraço para todo mundo, repetindo o conselho de todo dia. Cuidem-se, saúde para todos.
eu devolvo a vez de falar para minha companheira Maruza Trevisan. É isso aí, Sidney. Muito obrigada, boa noite para você. A gente se encontra então amanhã, neste mesmo horário por aqui. E o Terra Viva DBO de hoje, DBO na TV de hoje vai ficando por aqui. A gente volta então amanhã às 7h25 da noite com mais informações da pecuária para você. Obrigada pela companhia, tenha uma ótima noite, se cuide, a gente se encontra amanhã. Até lá!